Ho, ho, ho! Eu sou Luiz Mota, psicólogo, e você está na sua jornada interior, nosso bate-papo semanal sobre vida interior, mudanças, autoconhecimento. Claro, Natal. Isso é muito bom. Festa, momento de estar junto, momento de estar comemorando esse ano que passou. É provável que a gente tenha que ter muitas reflexões, é provável que a gente precise realmente olhar para isso que nós tivemos esse ano. Mas entenda, este é um grande momento, um momento de agradecer, um momento de estar junto quanto possível e principalmente, né, um momento onde a gente celebra juntos a grande verdade da vida que aconteceu durante esse ano. Vamos pensar, vamos trocar ideias e aí sim ver, sentir e compreender aquilo que se apresentou em 2020. Provavelmente nós temos que nos colocar aqui principalmente na ideia do agradecimento. Esse período é um período muito bom, muito propício para que a gente possa fazer uma reflexão, para que a gente possa começar a olhar para nós e compreender o que significa esse estilo de vida que a gente vive. O que quer dizer a passagem desse ano, né? Mais um ano em nossa vida. Trazer para a gente mesmo, experienciar, se colocar em todo esse processo de um ano de vida. Então, quando a gente pensa que está chegando ao final do ano, a gente pensa também que precisamos, com certeza, olhar para dentro de nós e agradecer, independente do que aconteceu. Porque na verdade a vida nos dá oportunidades a todo instante para que a gente possa, com consistência, com verdade, com realmente um foco, poder olhar para a gente mesmo e de verdade entender que todo o processo que vivemos é um processo de aprendizado. Tudo que passamos na nossa vida acontece porque nós precisamos aprender. Nós precisamos ter clareza daquilo que vivemos. E muitas vezes a gente deixa passar esses momentos. Então, o primeiro pensamento para hoje, vamos agradecer a vida que a gente tem. Talvez ela não esteja rolando como a gente deseja, talvez tenha coisas que a gente queira mudar, mas tudo bem. Nós precisamos agradecer. Se existe coisas que nós estamos olhando que a gente não está gostando, é porque a gente precisa aprender sobre elas. A gente precisa se desenvolver nelas. A gente precisa lutar para compreender onde é que está aquilo que realmente nos importa. Onde é que está aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos canta o coração. Então, o primeiro pensamento para essa semana é um pensamento de agradecimento. Passamos por uma grande fase esse ano, uma fase muito importante, uma fase muito diferente. Passamos por um ano do qual a gente não imaginava, o ano passado, há um ano atrás, que teria todos esses processos em nossa vida. E foi de forma interessante processos que tocaram a cada um de nós, cada pessoa, todo mundo de alguma forma. Então, é de se pensar o que está acontecendo, né? O que aconteceu. Por isso a gente tem que estar com a mente mais aberta, mais tranquila. A gente tem que estar com mais certezas em nós de que sim, precisamos ter claro que a gente precisa aprender muito sobre esse ano.
Nós precisamos aprender muito sobre aquilo que vivemos, em todos os aspectos, mesmo que eu não goste muito. A pandemia trouxe uma nova história para a vida da humanidade. Nós vamos ficar marcados. Nós estamos hoje com um carimbo, né, de um tipo de pessoa, de um tipo de tempo onde houve uma pandemia mundial, onde houve um movimento em todo o mundo sobre um problema de um vírus, né? Deixando ideia à parte no sentido de todo problema científico, social e psicológico que aconteceram através da pandemia, nós precisamos entender que houve um movimento em nossa vida. E esse é um processo importante de movimentos. Quantas vezes nós precisamos fazer movimentos em nossa vida e a gente não consegue fazer? E a pandemia traz isso, né? Ter que mover as nossas questões para outro olhar, para outra forma de estar, né? A pandemia traz para nós movimentos internos, movimentos de vida que vão fazendo com que a gente olhe e fale, puxa, como eu preciso mais disso, daquilo, dessa forma ou de outra, de ter que executar, né? Por exemplo, um aspecto que pegou muito o nosso trabalho, mas como eu tenho que executar esse trabalho de outra forma, né? A pandemia traz para nós um movimento, e esse movimento é muito mais interno do que externo, embora a gente perceba que externamente teve que fazer grandes coisas. O movimento interno da pandemia é o movimento da percepção de nós mesmos, da, da, daquele, é, 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 daquela sensação interna, o que eu estou fazendo, como é a minha vida, o que acontece comigo, por que eu estou tão triste, por que eu fico deprimido, por que é que tem certas coisas que me pegam, por que é que eu fico tão pegado, tão doído, tão sufocado com a ideia de que eu estou só, eu não estou no movimento da vida e das coisas. Por que é que eu fico tão pegado em mim? Puxa, eu não quero viver esse tipo de vida. Por que essa negativa toda? O que é que pega em nós nessa pandemia? A gente ficar olhando para isso e dizer, puxa, ninguém merece. Por que não? Porque a vida tem seu ciclo, as situações acontecem. Na verdade, aquele que ganha, aquele que vence, é aquele que melhor se adapta. É aquele que tira a melhor experiência daquilo que está vivendo. Pessoas felizes são pessoas que, na verdade, tiram o melhor daquilo que têm e não ficam buscando o melhor em lugares e jeitos e coisas da qual não tem na sua mão. Então precisamos mudar a nossa forma de olhar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de estar presente nas situações que a vida nos oferece. E a pandemia é um fato, né? A gente tem, eu ouço de tudo, né? Então tem as pessoas que estão bastante conscientes ou orientadas sobre a perspectiva da pandemia, e essas pessoas então buscam fazer todo um comportamento de vida baseado nesse que ela entende. E eu conheço, né, tenho contato com pessoas que não acreditam em nada da pandemia, isso é uma bobagem, isso é uma falácia, isso não acontece. Ok, tá bom, mas você também é afetado pela essa pandemia, né? Não acreditar não faz com que as coisas não estejam acontecendo. As coisas estão acontecendo. O fato está acontecendo. Melhor do que lutar contra o fato, melhor do que ser contra, melhor do que olhar para as coisas e não ter crença, é também entender que o que importa realmente é a vida que se apresenta. E o que eu faço com a vida que se apresenta? Se eu tenho angústias, se coisas não se resolvem na minha vida, se eu olho para ela e eu vejo, puxa, não estou conseguindo perceber uma vida boa, uma vida que vale a pena,
uma vida que aconteça e tal. Se isso está acontecendo comigo, é porque, na verdade, eu não estou dando conta de, no fundo, me adaptar, viver, perceber com clareza aquilo que está presente para mim, aquilo que me é dado, aquilo que me é ofertado, que é o dia a dia, a vida que se apresenta, a vida que rola, né? Nós temos toda essa energia de vida que acontece, os dias que passam, os dias que nos são dados, né? Nós acordamos pela manhã com sempre um novo dia a ser vivido, e quanto a gente aplica nisso, né? A pandemia mostra isso muito pra gente. Quanto é que a gente aplica nisso? Quanto é que a gente aplica na vivência com o outro? A pandemia nos coloca próximo do outro. Temos que estar junto. O outro está acontecendo comigo. O outro está vivendo comigo. O outro está criando experiências reais comigo. O que eu venho fazendo com isso? O que eu venho fazendo para que isso aconteça? O que eu venho fazendo para que, de certa forma, eu possa ter aprendizado em tudo aquilo que eu vivo, em tudo aquilo que eu experimento, nas situações que se apresentam, na vida que está junto comigo, na vida que faz com que eu, de verdade, possa me sentir conectado, me sentir inteiro, me sentir também participante de toda a energia da vida que está à minha volta. Esse é um tipo de pensamento. E para a gente pensar, né, quando a gente pensa na pandemia, provavelmente o pensamento mais salutar é essa possibilidade de estar com a gente mesmo, essa sensação de estar consigo, essa sensação que muitas pessoas têm muita dificuldade de presenciar e sentir. Como é que é estar consigo mesmo? Como é que é olhar para si e entender que eu sou importante, eu me amo, eu me quero, eu sei que eu tenho dificuldades. Estar consigo, olhar para si, né? A pandemia traz isso, ela nos deu isso de presente. Olha, nesse momento, olha para você mesmo, olha para si, sente o que tem. Então, muito daquilo que a gente teve como reflexo de angústia, de medo, de solidão, é o que a gente vive dentro de nós. É aquilo que eu estou experimentando, é aquilo do qual faz com que os meus dias se apresentem. A sensação que tem, aquilo que eu muitas vezes estou discutindo com pessoas, estou brigando, estou reclamando, ou está me dando ansiedade, ou está me dando angústia, ou está me dando depressão, tudo isso é, na verdade, a nossa própria dor interior. Aquilo que dentro de nós pega, aquilo que dentro de nós nos afasta, nos divide. Isso sim é uma sensação de medo. E essa sensação é, no final, o que temos, o que vivemos, o que experimentamos, o que faz com que a gente cresça ou se prenda. Essa sensação de estar consigo mesmo, essa sensação de experimentar a si mesmo. A pandemia nos deu isso, a experiência de nós, porque a gente teve que ficar mais em casa, teve que ficar mais com a gente mesmo, teve que criar soluções para nós mesmos. Tudo isso diz respeito a esse ano, um ano atípico, mas um ano que nos deu esse presente, essa possibilidade. É engraçado porque, na verdade, quando olhamos para as pessoas, né, podemos perceber como dói, né, como é difícil essa parada, esse momento de olha para mim, me veja. E principalmente, olhando para si mesmo, suportar nossas próprias dores, nossas próprias angústias, nossas questões que nos pegam, nossa vida da qual a gente acredita ser de um jeito, mas é de outro. Esse estar consigo não é simples, mas é salutar. E olha, é enriquecedor, pode nos levar
a nos transformar em uma outra pessoa. E aí tem um detalhe que é importante, né? Uma coisa que nós precisamos entender é conhecer a si mesmo para reconhecer que existem mudanças. Muitas vezes nós somos absolutamente refratários a respeito das nossas próprias mudanças, a respeito daquilo que vivemos, que nós queremos viver de outra forma, mas não permitimos que aconteça, não permitimos que se estabeleça esse processo de mudança na nossa vida, e aí a gente fica preso nisso. A gente fica preso na ideia de que somos daquela forma, ou que o mundo acontece daquele jeito mesmo. Não tem mudanças. Existem mudanças. E as mudanças estão nas nossas mãos. O que nós precisamos para mudar? Tem aquela velha frase que nos diz, né? Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Então, como é que eu faço para fazer outra coisa? Como é que eu faço para tomar novas atitudes? Como é que eu faço para mudar, né? Eu tenho que trabalhar comigo. Eu tenho que aceitar, olhar para mim e dizer, puxa, eu realmente, com certeza, atuo na minha vida dessa forma. Eu preciso atuar de outra. Isso não é simples. Isso é um processo e dói muito, tá? Mas a gente precisa também entender que não é brigando com a gente, não é lutando uma guerra conosco que as coisas vão mudar. Não é assim que funciona. As coisas vão mudar a partir da ideia, a partir do processo do qual eu tenho misericórdia de mim mesmo. Gente, a gente chegou onde chegou na vida porque essa foi a forma possível para nós. Foi o caminho que nós fomos estabelecendo, porque foi como as coisas foram se apresentando. Então, eu olho para mim e vejo, puxa, como é difícil, como dói, como eu tenho coisas que me machucam. Mas esse foi o processo possível. E no fundo, esse foi o nosso processo. Cada um de nós tem um processo. Dói a gente ouvir isso? Dói. Às vezes a gente queria ter sido mais acariciado, mais acalentado, sentir melhor, mas a questão é exatamente essa. Tivemos o que tivemos, o que foi possível. E principalmente o que foi possível para nós interiormente fazermos uma caminhada. E essa foi a caminhada que tivemos. Foi o que deu para fazer. Então, por favor, vamos pensar com clareza, né? A gente precisa conhecer a si mesmo, conhecer nossos limites, nossas dificuldades, os nossos processos de dor, aquilo que pra gente a gente adoraria que fosse de outra forma, que fosse mais leve, que fosse mais tranquilo, mas é a nossa batalha interna. Então, reconhecer a si mesmo, reconhecer nossos processos, reconhecer por onde é que a gente tem que caminhar na nossa vida. Existem tantas dores que se apresentam a nós, existem tantas questões, mas a gente reconhecendo isso, dando os passos necessários, né? Então, a gente olha e fala, puxa, mas eu não consigo mudar, as coisas são sempre dessa forma. Eu preciso mudar o pensamento disso, não são sempre dessa forma. Elas podem ser de outras formas. E certamente, quando eu aceito que elas podem ser de outras formas, a gente tem uma outra visão de vida, a gente tem um outro processo a ser vivido. E aceitar dentro de nós mesmos essas verdades é muito complicado, dói muito, porque no fundo a gente queria colo. Todos nós queríamos um colinho, queríamos ter uma ajuda. Pega pela mão e vamos lá junto, né? A gente quer. E eu também quero, claro. Seria muito bom, mas a gente precisa correr atrás, assegurar e, no fundo, trabalhar com o que temos em mãos, aquilo que somos, aquilo que podemos, aquilo que devemos fazer. Só que muitas vezes acontecem situações e a gente muda, mas a gente é relutante a reconhecer que a gente muda. A gente muda.
Eu tenho certeza absoluta disso. Eu já passei por tantas experiências com pacientes, com pessoas que me acompanham, com pessoas que me ouvem, que estão mudando a sua vida, fizeram mudanças excepcionais, mudanças que os fazem felizes. Por quê? Porque deram os passos necessários. Mas no fundo, também tem condição de olhar e dizer: puxa, eu estou diferente de como eu estava antes. E isso talvez tenha tudo a ver com o Natal, que é o fato da gente poder celebrar as nossas próprias mudanças. A gente fala tantas frases bonitas quando a gente está nesse período de Natal, a gente faz tantos desejos maravilhosos para com o outro nesse período de Natal. A gente faz tantas promessas nesse período de Natal, mas no fundo a gente não olha para a gente mesmo e celebra aquilo que é nosso. Precisamos celebrar as nossas mudanças, olhar para os pequenos passos que nós vamos dando e aí entender que mudar é um processo difícil, possível, mas não é simples. Nós precisamos fazer um esforço e quando a gente vai fazendo isso, a gente precisa celebrar também isso. A gente precisa olhar e olha, estou mudando. Olha, percebendo de 2 anos atrás, olha como eu era, olha como estou. Percebendo de 1 ano atrás, olha as atitudes que eu fazia, olha como estou. E se eu estou olhando para isso e não estou percebendo mudanças, então vamos fazer o nosso processo agora. Vamos assumir isso. Eu quero mudar. Eu quero ser essa pessoa que eu vejo que é boa para mim. Eu quero ser essa pessoa que eu olho com um desejo, as- sabe, com motivação. Olha, como seria bom se eu fosse mais calmo, mais tranquilo, se eu não tivesse essa ansiedade, se eu não tivesse essa angústia, se eu não tivesse essa depressão. Como seria bom se eu pudesse trabalhar. E essa é a situação do qual a gente precisa reconhecer a si mesmo, entender o nosso processo e ir, portanto, fazendo as mudanças. Como é um processo lento, a jornada interior está aqui para fazer isso. A gente está aqui para trabalhar junto contigo, né? Para a gente ir fazendo essas mudanças, mas também para celebrar essas mudanças, celebrar essa possibilidade da sensação do nosso ser, né? Fazer com que a gente olhe para a gente mesmo e entenda também, puxa, peraí, eu caminhei, eu dei passos, eu não estou parado. A minha vida não é um marasmo, minha vida não é um processo do qual eu estou deixando correr solto. Tal. Não, olha que legal, eu estou em movimento real, eu estou realmente fazendo mudanças. Ah, me parece tão pouco, eu queria tanto mais. Ok, todo mundo quer mais, mas a ideia é exatamente essa: é poder trabalhar para que a gente olhe, faça mudanças, queira sempre mais mudanças, mas também celebre. E Natal é celebração. Então nós precisamos celebrar essas mudanças, olhar para a gente mesmo e falar: uau, eu sei que dá para fazer diferente, que delícia. Nesse ano, né, a gente teve situações interessantes, por exemplo, né, na mudança de trabalho. Né? Muita gente, né, ficou na pandemia em isolamento, teve que fazer o trabalho de uma forma muito diferente e que, claro, nos primeiros momentos deve ter dado angústia, deve ter dado medo, deve ter dado dúvida, né? Mas aconteceu. Hoje, as pesquisas já dizem que tem um monte de gente que não quer mais saber nem de voltar àquele estilo de trabalho anterior. Eu quero, na verdade, ter o meu estilo de trabalho. Eu quero, na verdade, é, é, continuar nesse estilo que a pandemia me mostrou, porque eu tive muitos ganhos. Isso, na verdade, é a gente olhar que existe outras formas de vida, outras formas de viver. Então, ó, às vezes a gente ficou tão angustiado, às vezes a gente ficou tão assim, puxa, que horrível, eu não queria ter
que mudar dessa forma, eu não queria fazer desse jeito. A gente tem um tanto de eu não quero. Ixi, como a gente tem um tanto de eu não quero. Eu não quero que seja assim, eu não quero que seja assado, eu não quero sofrer, eu não quero que viva dessa forma, eu não quero, não quero, não quero, não quero. A gente tem um monte disso. Mas no fundo, se a gente estivesse mais tranquilo com a gente mesmo, a gente entender que não importa, que importa. O que nós queremos de verdade é ser felizes. Então, todas essas formas de vida, né? Essas possibilidades que vão se mudando, né? Puxa, como ficou difícil aqui, eu tive que apertar ali, eu tive que fazer de outro jeito. Quantos de vocês são vencedores esse ano? Tiveram que assumir um novo estilo de vida e assumiram esse novo estilo de vida, assumiram essa outra forma de estar e de viver, assumiram esse jeito interno de, na verdade, poder sentir e viver uma outra vida. É o que aconteceu esse ano. Vivemos uma outra vida, uma outra perspectiva. Talvez olhar para isso agora é olhar para a realidade de que sim, eu posso ser outra pessoa. Eu posso estar mergulhado num outro jeito de viver, num outro estilo de vida. E que bom, que bom, que bom que você olha para você mesmo e entende. Puxa, eu posso viver de outra forma. Aceite isso, né? Agradecer é aceitar, né, como que um presente o que a vida nos ofereceu. Quantas coisas nós resolvemos, quantas coisas nós tivemos que aprender com a mudança e quantos novos processos se apresentaram e a gente está aqui terminando mais um ano. Isso é muito bom. Mudanças são formas das quais a gente valida a nossa vida. Quando a gente se coloca num processo de mudança, nós estamos conectados com a vida, porque a vida por si só, ela é sempre mudança, movimento. Você percebe, por exemplo, como no nosso mundo, né, nós percebemos estações do ano, nós percebemos processos em todas as coisas que vivemos à nossa volta. Nós percebemos o movimento de um rio, o movimento solar, o movimento das estrelas, o movimento da vegetação. A vida é movimento. E quando a gente está contra essa maré, a gente sofre. Então, agradecer os movimentos que aconteceram para nós, agradecer como a gente pode olhar para a vida e ter para nós presentes que nos forçaram a olhar para outros pontos da vida. Com quase toda certeza, muitas vezes algumas mudanças nos pegam. Eu gosto muito, muito, muito da metáfora do rio. O rio, ele não briga, né? Ele não fica questionando o caminho. Ele contorna os obstáculos e continua o movimento daquilo que ele está fazendo. Isso é mostrar para nós como nós podemos e devemos estar conectado na vida sob o ponto de vista da mudança. Na verdade, se a gente tivesse um desejo para fazer, a gente devia ter o seguinte desejo: sim, eu vou estar sempre mudando. E eu quero ser sempre essa outra pessoa. Eu quero sempre ser esse ser que está em movimento, né? Isso está conectado com a vida, está em agradecimento com a vida. Quando a vida me dá uma cutucada e me faz dar passos, eu agradecer, falo, puxa, olha que legal. Eu devia estar muito estagnado, eu devia estar muito parado, eu devia estar muito na minha. Então, a vida me deu uma balançada. Eu acho que o planeta estava meio parado, aí a gente precisou olhar de novo e a gente precisa mesmo. A gente precisa da mudança. Se você está sentindo que ela está te incomodando,
é porque a gente realmente precisa fazer alguma coisa nova. E a gente vira e fala, mas eu não sei o que é. Eu sei como é difícil isso. Mas é dando passos, é quebrando paradigmas, é olhando para si e entendendo que estar na vida é estar em movimento, que fazemos com que nosso interior, nossa vida, seja mais completa, seja mais íntegra, seja mais inteira. Nós precisamos estar com essa sensação de integridade. É como se fosse um grande mosaico do qual a gente vai desenhando, vai remontando, vai criando um modelo, criando algo do qual eu possa compreender e me compreender. É criando esse mosaico com mudanças, com movimentos que vão fazendo com que a gente então chegue a um lugar na existência do qual a gente se sinta inteiro com a gente mesmo, que a gente goste da gente, que a gente sinta que realmente está no lugar onde deseja estar, da forma como deseja, com força, com energia, com movimento. Natal para mim é isso. Natal para mim é esse lugar na existência onde a gente para por um instante para agradecer e celebrar a vida que se oferece a nós e principalmente agradecer e celebrar aquelas mudanças das quais eu experimentei, a mudança da qual eu pude ver na minha vida e que, podendo dar os passos, podendo reviver, podendo realmente perceber isso, aí sim viver a existência da qual a mudança me foi dada. Sobre um outro ponto de vista, sobre para finalizar, para a gente compreender melhor esse processo do Natal e das mudanças e dos desejos que a gente realmente tem, é importante que a gente tenha claro conosco que Natal é um tempo de estar com quem a gente importa, com quem a gente deseja, com quem a gente gosta, para quê? Para que a gente possa celebrar juntos. No fundo, quando a gente entende o que é a vida que levou e entende o agradecimento que tem que dar, a gente também compreende que celebrar com o outro é celebrar, se permitir entender que a vida é muito maior do que a gente realmente se dispõe, é muito maior do que realmente se apresenta. Essa vida é uma vida que preenche, né? Então, quando eu estou inteiro comigo, inteiro com tudo que eu estou fazendo, e aí percebo com clareza que aquilo que vivi é algo do qual eu mereço, eu desejo, eu tenho que celebrar, então eu me aproximo nesse movimento de Natal do outro para que a gente possa celebrar juntos, para que a gente possa ter uma experiência de vida com todo esse processo juntos. Isso é estar no Natal, isso é estar junto. Muitas vezes não vai ser possível estar junto fisicamente, mas não importa. Nós podemos estar junto pelo carinho, né? Pela ligação, pelo telefonema, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, mas demonstrando, né? Se colocando na realidade de que eu aceito, eu gosto e eu agradeço todas as mudanças que se apresentam em minha vida. Creia, isso é muito bom. Bom, é isso aí. Muitas vezes a gente precisa trocar uma ideia, refletir, para poder perceber o que está acontecendo. Pois bem, quero que você aí na sua casa, com seus familiares, mas principalmente você consigo mesmo, possa olhar para esse momento, olhar para esse 2020, com tudo que se apresentou, e perceber que dentro de você há uma grande centelha, há um grande movimento
para que a vida aconteça com mais leveza, com mais paz, que a vida aconteça com mais celebrações e que essas celebrações sejam a certeza de que eu mudei. Faça da mudança esse movimento interno seu. Aceite que existem questões que temos, que nós precisamos viver sobre essas questões, mas que nós podemos criar um mundo novo, criar um mundo de mais alegria, de mais paz interior. Aceite que você pode e vai, junto conosco, trabalhar as mudanças necessárias para que a vida seja aquela vida que você desejou. Vamos criar propósitos, vamos criar sentidos para que a nossa vida possa ser mais e mais aquela esperança, aquele movimento, aquela alegria, aquela positividade real, para que tudo aconteça conforme desejamos que seja. Tamo junto, hein? Esse é o nosso trabalho. A jornada interior vive e existe porque deseja levar a você bom conteúdo, boas estruturas, bons pensamentos e modos para que você possa executar mudanças, as mudanças que você deseja, as mudanças necessárias para que a vida seja exatamente como você quer. Estou te chamando para que, através desse período, você também vá se conectando na gente, vá buscando estar compreendendo melhor esse processo que a gente vai te dando, e que esse período de Natal te traga muita alegria, muita paz. Você fica muito feliz. Dá uma clicada na nossa rede social, clica aqui, segue o canal. Vamos viver junto esse processo e que 2021 a gente faça dele também um ano de muito mais celebrações. Um grande abraço, fica bem e tamo junto. Tchau. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhará. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. A minha nova geração. Quem eu sou, pois sua mão me acompanha. Por isso eu venho agradecer. Pois eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Nova história.